Queridos, boa noite mais uma vez e graça e paz a todos. Olha como nós estamos assim, todos felizes, porque estamos lendo a Bíblia, nós começamos agora no dia 1º de janeiro, a leitura da Bíblia toda. Estamos quase terminando o livro de Gênesis. Hoje foi o 47, capítulo 47. E eu quero dizer que, olha o que eu vou dizer. É baseado na história dos irmãos de José que nós vamos pregar sobre a unidade da igreja. O assunto não é necessariamente baseado naqueles capítulos que fala dos irmãos de José, as atitudes perversas e a maldade que eles cometeram contra José. Mas nós vamos tomar como inspiração a história daqueles homens, que no caso eram 10. Depois o mais novo, Benjamim, entra na história, era o mais novo. Benjamim, filho de Raquel, a mãe dele morreu no ato do parto, e ele, graças a Deus, sobreviveu. A mãe, lamentavelmente, morreu no parto. E aí nós encontramos na história desses irmãos lições muito impressionantes. E como eu entendo que falar de unidade da igreja é um assunto extremamente importante, eu fiz a ligação entre esse tema, que nós podemos encontrar em outras partes do Novo Testamento, inclusive, com a história dos irmãos de José, lá no começo, no Velho Testamento. E nós vamos fazer aqui, dar como exemplos as atitudes dos irmãos de José, tá? Muito bem. Vamos ler o texto de Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo está chamando a atenção, rogando que os irmãos estivessem atentos ao que ele estava pedindo, com toda a humildade e mansidão, com paciência longa, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo está falando para que os irmãos humildemente e mansamente, com humildade, mansidão, paciência longa, suportassem uns aos outros. Diga comigo, suportar. Igreja é o lugar que nós temos gente de todas as idades e temos pessoas com opiniões, gênio diferentes. Irmãos, olha quantas pessoas diferentes nós temos aqui hoje à noite. Você é diferente da que está do seu lado, você é diferente de mim, e etc. Só que nós somos a igreja de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Irmãos, sabe o que Satanás tem plantado na mente de muita gente? Sair da igreja. Muitas vezes acusando a igreja de que a igreja tem erro, de que o irmão é não sei o quê, de que não sei o quê, eu não gosto de fulano, não sei o quê. Irmãos, sabe o que é isso? Falta de obediência a esse texto. Porque a Bíblia está dizendo para eu ser humilde, para eu ser manso. Qual é o contrário de manso? Raivoso, briguento, valente, não é isso? E o versículo 3 diz assim: esforçando-vos, esforço,
diligentemente, ou seja, com toda pressa, por preservar a unidade, diga comigo, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Diga isto à igreja. Diga isto é igreja. Olha que coisa linda, irmão. A unidade. Então é baseado, tomando base daqui, que nós vamos falar de unidade da igreja. Ok? A unidade da igreja é um assunto claro nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. A igreja precisa e deve crescer na unidade e na comunhão. Quem pode dizer amém? Vamos tomar como inspiração, hoje, agora, o comportamento dos irmãos de José. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai bendito e santo, nessa noite que vamos falar desse assunto tão rico, tão importante, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que a tua palavra seja guardada em cada um dos corações aqui presentes. Faça-nos entender e que teu Espírito nos ilumine. Nesse momento nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Olha aí, querido, nós vamos ver agora 4 grandes verdades a respeito da unidade. Olha aí a primeira. Olha aí a primeira. A unidade da igreja, irmãos, foi um grande pedido que Jesus fez ao Pai. Se você abrir João capítulo 17, versículo 20, nós vamos encontrar Jesus rogando, e você pode abrir aí, rapidamente, olha aí, ó, João 17, versículo 20, Jesus diz assim, ó, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. Então aqui nós estamos incluídos, que ele disse que não estava rogando somente por aqueles apóstolos na sua época, mas por todos aqueles que haveriam de crer nele. Olha que coisa linda. Versículo 21, a fim de que todos sejam um. Irmãos, olha aí, ó, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que Jesus está dizendo? A unidade faz com que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. A unidade da igreja. Irmãos, a igreja precisa andar unida. Jesus pediu que a igreja, olha como ele usa, para que todos sejam um. Olha aqui, ó. Versículo 22. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Irmãos, a igreja, muitas vezes, na cabeça de alguns, entendam isso aqui, se comportam como se fossem partidos políticos no Congresso Nacional. Você já assistiu uma sessão do Congresso Nacional? Estou falando da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal? Ou por que não dizer da Câmara dos Vereadores de nossa cidade? Você já viu a quantidade de bate-bocas que tem numa sessão? Você já viu como se comportam os deputados na Assembleia Legislativa do Estado? Irmãos, eles batem boca, irmãos, se levantam e eles defendem cada um o seu partido. Eles defendem as suas ideologias do seu partido. E eles brigam em palavras. E algumas vezes chegam ao extremo de irem mesmo à agressão física. Olha, meus irmãos, eu falo isso com muita vergonha. Muitas vezes nas igrejas tem gente com a mente igualzinho a esse povo. Eles não andam juntos com a igreja, com a liderança. Ele está na igreja, mas ele tem um pensamento de divisão.
ele não é unido, ele fala mal da própria igreja que ele congrega. Ele pode falar mal dos irmãos, ele critica. Irmãos, uma igreja dessa não é unida, irmãos. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Você já pensou você encontrar um irmão falando mal de um outro irmão aqui da igreja? As pessoas comentando, os próprios irmãos comentando coisas negativas da igreja. Em vez de estarem orando, clamando a Deus para que a igreja seja uma igreja unida. Olha, outro comportamento que a gente pode citar aqui é o comportamento das torcidas de futebol. Vocês estão vendo como a coisa está ficando cada dia mais violenta? Irmãos, hoje você ir ao estádio de futebol em alguns lugares é perigoso, por causa da violência que tem das torcidas. Quando eles pegam uma torcida rival, quando eles se enfrentam, eles botam para matar, para destruir. Porque são pessoas doentes, eles defendem tanto a camisa do time, tanto a ideologia do time, que eles são capazes de matar, de morrer por aquela coisa. E meus irmãos, eles levam isso para a agressão física mais brutal que você possa imaginar. Olha, irmãos, igreja é lugar de unidade. Igreja é lugar de você amar o seu irmão, ainda que ele seja diferente de você. Ainda que você olhe assim para ele e diz, ele não fala comigo, mas você fala com ele. Aquele irmão, aquela irmã parece ser muito orgulhosa, mas você não vai deixar de amá-lo, de amá-la, de respeitá-la, porque nós somos a igreja. Jesus pediu ao Pai, o pedido dele foi esse, que eles sejam um. Eles sejam um como nós o somos. E assim o mundo vai crer. Assim o mundo crê que o Senhor me enviou ao mundo. A unidade da igreja faz ela ser forte. Quem pode dizer amém? E aí, meus irmãos, aqui não está aí no slide, pode deixar esse slide aí. Eu quero ler algumas coisas que eu escrevi aqui, ó. A unidade da igreja é para que as pessoas creiam e reconheçam que Jesus é o Salvador do mundo. Quem pode dizer amém? A unidade da igreja impacta o mundo. Foi assim com a igreja primitiva. Irmãos, a Bíblia diz que na igreja primitiva as pessoas admiravam a igreja em Jerusalém. Sabe por quê? Porque todos estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja impactou. Por isso que nós lemos no livro de Atos que ela crescia 3.000, 5.000, e foi crescendo de uma forma assustadora, por causa da unidade da igreja, da comunhão que os irmãos tinham. Olha, a força da igreja primitiva foi a sua extraordinária unidade e a sua forte comunhão uns com os outros. A unidade entre Deus, entre Jesus e Deus, é o nosso grande modelo. Jesus disse em João 5,19 que nada podia fazer sendo que o Pai não mandasse ele fazer. Olha que unidade dos dois, coisa linda, né? Aí agora, veja comigo um capítulo que nós lemos na sexta-feira de Gênesis. Gênesis 45, verso 24. Olha aí o que José falou para os seus irmãos. Aí você começa a entender por que eu estou pregando inspirado no livro, na história dos irmãos de José, tá? 45, versículo 24. O que está escrito aí, amados? E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Irmãos, por que será que José, quando despediu os seus irmãos,
disse assim claramente: não briguem pelo caminho. José conhecia eles. Eles eram cheios de picuinhas. Entende? Sabe, era uma família grande. Mas José os conhecia muito bem. E José sabia que, diante de tudo aquilo que eles estavam levando, os presentes para Benjamim foram muitos. Muitos. E agora José já tinha se dado a conhecer aos seus irmãos, e eles agora sabiam que aquele homem poderoso do Egito era o irmão deles. O José que eles pensavam que estava morto, ou então que havia morrido, que não existia mais. Irmãos, agora eles sabiam, e eles ganharam presentes em dobro. José estava mandando uma quantidade muito grande de presentes e de comida para o pai deles, para o Jacó, o pai deles. Está no capítulo 45. E para Benjamim, ele dá muitas roupas, muitos presentes. E José teve uma lembrança: esses meus irmãos vão brigar no caminho. Aí José chegou, que eles estavam ali com muito medo ainda. José chegou para eles e disse: olha, não briguem no caminho. Sabe qual era a possível causa da briga deles? Os presentes. Isso aqui é para mim. Olha, tu ganhou esse tanto de roupa de festa aí de José, mas tu tem que me dar uma delas. Pá, me dá aqui, me dá aqui. E Benjamim poderia dizer: não, ele deu, foi para mim. E eles começariam a brigar, meus irmãos, pelos presentes, porque alguns deles já tinham famílias. Alguns dos irmãos de José já tinham famílias e que talvez queriam para eles ficar. E José disse: não briguem pelo caminho. Sabe, essas palavras de José para os seus irmãos, elas valem para nós hoje. Ei, não brigue com seu irmão. E como eu estou sendo gravado, essa mensagem eu não sei, mas certamente ela vai percorrer o Brasil e outras partes do mundo. Tem um pastor americano que ele nos ouve e ele diz assim para mim: pastor Isaías, eu posso compartilhar com os brasileiros? Um pastor americano que morou aqui no Brasil. E ele pergunta se ele pode compartilhar com os brasileiros. Ele tem muito contato. Eu digo: sim, pastor. E ele diz: tá bom, vou já mandar para outros brasileiros. Então, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: não brigue com seu irmão. Me lembro que um dia desse, como advogado, eu fui procurado por um irmão querendo levar outro à justiça. Irmãos, nós advogados somos ensinados que ninguém nunca deve anunciar ou induzir as pessoas a não procurar os seus direitos. Pelo contrário, o advogado é aquele que trabalha na sociedade para que as pessoas exerçam o seu direito. O advogado é um defensor do direito na sociedade. Mas, irmãos, uma pessoa me procurou tentando colocar outro irmão na justiça por um valor tão insignificante, irmãos. Eu disse: irmão, não faça isso. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena isso, irmão. Você ir por causa desse motivo, irmãos. Irmão, queridos, você já imaginou dois irmãos brigando na justiça, perante uma autoridade muitas vezes incrédula? Irmãos, nós temos que aprender a ser unidos, irmãos. A ser unidos. Isso serve para a família também, não é só para a igreja. Seja unido com seus irmãos. Uma família desunida não vai a lugar nenhum, pelo contrário, tem prejuízos, a vida se torna amarga e não tem alegria numa casa onde tem desunião. Irmãos,
olha, tem que entrar no nosso sangue aquele sentimento de unidade, de nós andarmos em unidade, ser obediente aos pastores, ser submissos, andarmos em unidade. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E ninguém se entende. Que não é o nosso caso aqui, graças a Deus. Eu não estou pregando isso porque a nossa igreja é desunida. Vocês são testemunha disso. Cadê o caso aqui de desunião aqui da nossa igreja? Mas isso serve também para prevenir. Se um dia o Satanás colocar na tua mente um pensamento que não é de unidade, você repreenda, está repreendido, Satanás. Eu não vou falar mal do meu pastor, eu não vou falar mal dos meus irmãos, eu não vou brigar com o meu irmão, porque você está vacinado. Eu posso ouvir um amém? Ou amém fraco? Amém! Estão acordados. Então, queridos, vamos ver agora a segunda. Olha aí a segunda, ó. A unidade da igreja é necessária e possível porque ela é o corpo de Cristo. Irmãos, se esse dedo aqui, ó, infeccionar, o corpo todo corre risco, não é verdade? Se a minha mão está ferida, o corpo todo vai padecer por isso, irmãos. Nós somos um corpo. A Bíblia deixa claro. Olha aí as referências. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como eu disse, acompanha o raciocínio, porque fica lindo demais quando você entende, ó. Capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Irmãos, nós temos muitos membros, né? Membros superiores, membros inferiores. Olha, mas tudo forma o quê? Um só corpo. Não é isso aqui, ó? Tudo um corpo só. Olha o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Quem pode dizer amém? Olha a nossa tese. A unidade da igreja, ela não é só necessária, mas ela é possível. Irmãos, porque aonde essa perna que vai, ó, onde essa perna que vai, essa aqui também tem que estar presente. Não é assim? Onde esse braço vai, esse aqui também vai. Eu posso deixar ele em casa e amanhã eu ir lá no centro, deixando ele em casa. Posso? Não, é corpo. O corpo está junto. Você não pega parte do seu corpo, a não ser que seja uma prótese. Aí não é do seu corpo. Alguém usa uma prótese? Aqui. Ele pode tirar a prótese e dizer: hoje eu não vou usar, vou deixar aqui em casa. A prótese que ele usa é o antebraço, não é? Incluindo uma mão mecânica. Ele pode deixar em casa, não pode? Mas não é corpo. Olha, pessoal, ela é necessária e possível, porque nós somos um só corpo. Eu posso ouvir amém? Escute isso aqui, ó. No corpo, se um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Em um corpo, todos são interdependentes um do outro, pois estamos ligados. Na igreja, essa máxima, ela é a pura verdade. Eu preciso de você e você precisa. Vamos dizer, na igreja, essa máxima, esse conceito é a mais pura verdade. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Tem uma musiquinha, não tem? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Entende?
Então, essa é uma grande verdade. No corpo somos iguais e servos uns dos outros. Aí, vamos lá, vamos agora para os irmãos de José. Vocês viram que os irmãos de José eram desunidos, covardes. Vocês lembram que quando José chegou lá e eles estavam pastoreando as ovelhas do pai, eles quiseram primeiro matá-lo, não foi? Primeiro quiseram matá-lo. Aí, Rubens, que era o mais velho, disse: não, não vamos matar o nosso irmão. Tiveram a ideia de jogar ele no buraco. E aí, quando demorou um pouco, Judá disse assim: se não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo como escravo. Meu Deus. Olha como eles eram desunidos, irmãos. Olha como eles eram desunidos. Eram 10 mais velhos. Rubens era o mais velho. E incluindo José, 11, e o José era o mais novo deles, ali. E o mais novo era o Benjamim. Irmãos, por que quando Rubens ouviu aquela história de matar o irmão, ele disse assim: o quê? O primeiro que triscar nele, eu dou uma surra aqui agora. Ele não fez isso. Ele só disse assim: não mate ele. E aí tiveram a maldade de colocá-lo numa cova. Meu Deus, o que tinha naquele buraco, meus irmãos? Você imagina o que tinha naquele buraco? Que humilhação. E Judá então teve uma ideia e disse: eu tive uma ideia, vamos vendê-lo como escravo. Irmãos, ali era a hora de novamente Rubens, o mais velho, ter dito: o que, rapaz? Tu quer ser escravo? Tu respeita, rapaz, teu irmão. Se tiver um aqui que vai ser vendido como escravo, vai ser você, rapaz. Se cale e vá cuidar de tirar o seu irmão do buraco. Mas não, eles eram cúmplices. Aí tinha os outros. Tinha lá a quantidade de irmãos, eram 11, incluindo José ali. E todos eles foram covardes. Não deram a mínima para a vida de José. A vida de José para eles não valia nada. A vida de José para eles não valia nada. Não valia um comprimido vencido. Pois é, meus irmãos. Pois um dia a coisa mudou. Um dia eles sofreram na pele o valor de um irmão. E vocês lembram que foi assim mais ou menos que aconteceu. Quando eles vão para o Egito, depois que José já é o governador, a fome já está em todo o mundo naquela época, eles são obrigados a ir para o Egito, e eles vão comprar comida, e quando José percebe que aqueles homens que chegaram lá para comprar comida, meus irmãos, eram os irmãos dele, José não se dá a conhecer, mas faz algo para trazer eles, como diz lá no Maranhão, na grande. Meus irmãos, José bola um plano, meus irmãos, em que diz assim: vocês são espiões. E José falava na língua egípcia, e eles não sabiam que José entendia tudo o que eles falavam. José usava um intérprete para falar com eles, sendo que José sabia a língua deles. E eles não imaginavam que aquele homem era o irmão deles. E José dizia assim para eles: vocês são espiões, e só tem uma prova.
Aí eles contaram a história deles: nós não somos espiões, o nosso pai está velho, e assim, nós temos um irmão mais novo, e assim, um outro que a gente tinha, não está mais vivo, não existe mais. E era José que estava, ouvindo. Aí José disse: só tem uma prova, é vocês trazerem o irmão de vocês aqui. Aí ficaram loucos: não pode ser, o papai não vai deixar, é o filho da velhice dele, ele morre se a gente falar uma coisa dessa para ele. Ele disse: pois então fica um aqui. Meu Deus, vai ficar um preso aqui. E vocês lembram quem foi o que ficou preso? Vocês lembram do nome daquele que ficou preso quando eles voltaram a primeira vez para casa? Vamos abrir Gênesis capítulo 42, versículo 20. Olha aí quem ficou preso. Meus irmãos, eles começaram agora a sentir o valor de um irmão. 42, versículo 20. Ok? Versículo 20. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade, ou essa situação. 22. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? No caso está falando de José. E não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Lá na frente vai falar, meus irmãos, que foi Simeão que ficou preso, tá? Foi Simeão que ficou preso. E agora caiu a ficha. Sabe o que estão dizendo? Está vendo? Isso é a mão de Deus que está caindo sobre nós agora. Eles queriam dizer, em outras palavras, é o castigo. Vocês estão vendo? Isso aí é a justiça de Deus. Porque quando José gritava: não me façam mal, não me matem, não façam isso comigo, ninguém de nós ouviu o clamor dele. Agora nós estamos em aflição. Eles reconheceram, meus irmãos, a maldade que eles fizeram contra José. Veja comigo aí o verso 37, 42, 37. Olha aí, 37, diz o quê? 42, 37. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer. Entrega-mo e eu tu restituirei. Irmãos, aqui foi quando Rúben está convencendo o pai a mandar o Benjamim com ele. Porque quando disseram para Jacó que o homem lá do Egito queria, porque queria que ele levasse o irmão mais novo, o Jacó disse assim: não, já me basta o que eu já perdi, já me basta aquele filho que eu perdi. Se eu perder esse mais novo, certamente eu morrerei. Aí Rubens, que era o mais velho, disse: não, papai, não diga isso, papai. Papai, me dê o menino, me dê, que eu vou levar para o Egito. Mas se eu não trouxer ele, papai, o senhor pode matar os meus filhos. Rapaz, você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Rubens, Rubem, eu estou chamando Rubens, está errada a expressão, é só Rubem, né? Tá certo? Quando vocês ouvirem Rubens, eu estou querendo dizer Rubem. Olha, pessoal, Rubem, agora, por que ele não foi assim no começo?
Por que Rúben não falou assim quando queriam fazer lá aquela loucura com o irmão dele, com José? Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não trouxer o menino de volta. E quem foi que disse que o pai concordou? O pai não concordou não. Mesmo Rúben dizendo: não papai, está aqui esses 2 filhos que são meus, eles vão ficar aqui com o senhor. Se eu não der conta do Benjamim, o senhor pode matar eles. Mas Jacó estava tão decidido a não deixar o Benjamim ir com eles, que ele não, nesse primeiro momento, não deixou. Somente lá na frente, somente lá na frente foi quando Jacó viu que a fome continuava, que a fome imperava. E aí Judá disse assim: papai, nós vamos todos morrer. Nós vamos todos morrer porque está acabando a comida. Nós estamos aqui. Lá no Egito tem muita comida. E o homem lá disse que se a gente voltar lá sem esse nosso irmão mais novo, ele não vai querer nem ver a cara da gente. Papai, nós vamos morrer todo mundo, papai. Aí foi que o Jacozão se derreteu e disse: pois leve. Aí, meus irmãos, está aí, 43:9. Olha aí o 43:9, Gênesis 43:9. Estou terminando, irmãos. 43:9, o que está escrito? E eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se tu não trouxer e não tu puser à presença, ou seja, não trazer esse menino de volta, serei culpado para contigo para sempre. Isso aqui, sabe quem é que está falando? É o irmão Judá. É Judá que está falando. Judá, meus irmãos, cadê Judá? Cadê Judá? Covarde. Um covarde quando José clamava. Judá era um dos irmãos mais velhos e valente. Cadê que ele foi corajoso na hora que fizeram mal com o irmão dele? Ele foi um dos que ajudou a fazer. E agora está aqui ele dizendo: papai, me dê o Benjamim, me dê. E eu lhe garanto que eu vou trazer ele de volta. Sabe o que é isso, irmãos? O valor da unidade, irmãos. A importância. Ali eles estavam vendo na pele o que é ser irmão. O irmão é dar a vida pelo outro. Isso é que é ser irmão. É dar a vida pelo outro. Meu mano, ei meu mano, minha mana, se for preciso eu morro por você, meu mano. Para passar por cima de você, vai ter que passar. Para chegar em você, vai ter que passar por cima de mim. Agora, cada um está defendendo o seu irmão com unhas e dentes. Você não vê o que o Rubem falou? Se eu não trouxer o Benjamim, mate meus filhos. E agora você vê Judá dizendo: papai, eu lhe garanto por tudo que é sagrado, que eu vou trazer o Benjamim até a sua presença de novo. E se eu não trouxer, eu serei culpado para sempre. Isso é muito forte, irmão. Olha, isso significa que você tem que dar a vida pelo seu irmão. Essa igreja, olha aqui, essa igreja, ela só será forte. Escuta isso aqui. A tua igreja, onde você estiver, Brasília, São Paulo, não sei onde você vai estar, Teresina, Fortaleza, qualquer lugar desse planeta. A tua igreja só será forte quando você estiver disposto a dar a sua vida pelos seus irmãos, a amar os seus irmãos de uma forma incondicional, andar em unidade com a sua liderança, você ser um crente submisso, humilde, manso, paciente, suportar em amor e não tolerar as coisas erradas. Por que eles toleraram as coisas erradas um do outro, irmão? Porque, olha, você sabe por que o mal prevalece?
Ei, você sabe por que o mal prevalece? Por causa da omissão, muitas das vezes, de um. Porque se Rúben, agora estou lembrando de falar Rúben, né? Porque se um só, como o caso Rúben ou Judá, que era um dos mais velhos, dissesse assim: que conversa é essa, rapaz? Que história é essa de fazer mal ao nosso irmão? Qualquer um que triscar nesse assunto aqui de novo vai se ver comigo. Qualquer um de vocês aqui, rapaz. Mas não, fez corpo mole. É por isso que o mal prevalece, irmãos. O mal prevalece, sabe por quê? Por causa de gente frouxa, gente medrosa, que não tem coragem de agir, que não tem coragem de falar, gente omissa, medrosa, gente fraca, covarde, que muitas vezes não diz assim: espera aí, rapaz, tu vai já saber o que é bom para tosse. Fala isso aí de novo aqui, rapaz. Agora eles estão tudo defendendo o irmão. Bem, eu queria falar mais, porque tem um texto no capítulo 44, Gênesis 44, olha aí o que diz no 44, versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço suba com os meus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá, né? Então é Judá que está falando quando José toma a decisão de deter o Benjamim. Ah, meu Deus, foi a pior coisa que eles ouviram, porque o copo de prata de José foi colocado no saco de Benjamim, de propósito. Você lembra da história? E foi por isso, irmãos, tudo foi planejado por José, para poder segurar ele. Quem vai ficar aqui agora é aquele em cujo saco está o copo. Ah, meu Deus, aí Judá ficou doido. Eita! Judá ficou doido, irmãos, e disse: não, o senhor não pode fazer isso. Não, eu lhe peço, não faça isso. Eu não posso voltar à casa do meu pai sem este menino. Que desespero, meus irmãos de Judá, e agora dos irmãos. Mas graças a Deus que nós sabemos como a história terminou. A história é linda, né? José se dá a conhecer aos seus irmãos, eles se beijam. José chega no ombro, no pescoço de cada um dos seus irmãos e abraça e começa a chorar. A Bíblia diz que quando José deu a se conhecer aos seus irmãos, o choro dele era tão alto, mas tão alto, que podia escutar o choro dele no palácio do faraó. Ele chorou tão alto, mas tão alto, que o choro dele correu o mundo afora, meus irmãos. Quando José abraçava seus irmãos e dizia assim para eles: eu sou José, aquele que vocês tentaram matá-lo, aquele que vocês venderam como escravo, eu sou José. E aí, meus irmãos, a gente entende isso aqui, ó. Agora sim eles estavam entendendo o que é ser um corpo. Agora eles estavam entendendo o que era ser irmão de verdade. Olha, tem muita gente que não sabe o que é seu irmão. Valorize o seu irmão. O seu irmão é um presente de Deus na tua vida.
Não despreze o seu irmão. O seu irmão é importante para você. E isso também no aspecto familiar. Não estou falando só de igreja agora. Ame seus irmãos, suas irmãs. Em nome de Jesus eu posso ouvir amém? E aí, pessoal, vamos embora fechar com chave de ouro. Olha aí a terceira, ó. A unidade da igreja a fortalece, viu? Para ela vencer as suas batalhas, potencializa também as nossas orações. Você vê que Daniel potencializou as suas orações quando ele pediu oração aos seus companheiros para poder revelar o sonho de Nabucodonosor. Nós vimos que Jesus em Mateus 18, Jesus disse, olha, se dois concordarem sobre alguma coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida. Está lá em Mateus 18, 19 e 20. Lá em Filipenses 1, versículo 27, o apóstolo Paulo diz que ele queria que a igreja estivesse unida, lutando pela fé evangélica, e que em nada a igreja estivesse intimidada. Está aqui, ó, nessas referências aqui. Você quer ler? Eu estou citando elas porque o tempo já esgotou. Então, pessoal, está aqui, ó. E aí, vamos aqui avançar. Ó, uma igreja desunida é tudo que Satanás quer. Uma congregação onde tem desunião, discussões, intrigas, ódio, falta de perdão, fuxico, calúnia, é um ambiente perfeito para Satanás agir. Olha, meus irmãos, ei, eu vou te dizer como é que a gente combate essas coisas. Se um dia você vê um irmão falando mal do outro, qual é a sua atitude? Irmã, pare com isso agora. Ou então, irmão, o que muita gente faz? Fica querendo saber e até participa da conversa. Sabe o que você teria que fazer? Irmão, pare com isso agora. E ainda tem mais. Eu vou dizer para o irmão que você está falando mal dele, viu? E se o irmão chegar e falar mal do pastor para você? Você vai dizer o quê? É mesmo. Eu concordo. Eu disse, meu irmão, em primeiro lugar, você tá orando pelo pastor? Segundo, você já falou isso aí com o pastor? Mas tem uns meus irmãos que ficam, ó. Irmãos, isso é feio, irmãos. Isso é dar lugar para Satanás agir, meus irmãos. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Sabe como é que você combate o mal pela raiz? Meu irmão, minha irmã, olha, eu estou vendo que você está com esses pensamentos aí. Olha, se você não falar para o pastor imediatamente, eu vou falar. Mas não, a pessoa diz logo assim, eu não tenho coragem. É um covarde igual Rúben. Lembra de Rúben? De Judá? De Simeão? De Issacar? De Naftali? De Zebulon? Eram os irmãos de José, que estavam ali naquele momento. Agora, eu, Isaías, imagine se eu estivesse no lugar de Simeão, de Judá, eu teria feito exatamente o que eu disse aqui agora para vocês. Cale a boca de vocês. E ainda tem mais. Se vocês ainda tocarem nesse assunto, eu vou dizer para o papai. Mas todos foram cúmplices. Você sabe por que o mal prevalece, irmãos? Eu já falei. Durante a pregação já falei. É por causa de gente covarde. Porque se tivesse gente valente, o mal era cortado, pela raiz. Não aceite ninguém falar mal do seu irmão para você. Não aceite ninguém falar mal da sua igreja. Não aceite falar mal do seu pastor. Não dê lugar para Satanás. Olha, os irmãos de José aprenderam por meio de uma grande pressão a importância da unidade. Pressão, menino, que eles receberam. Pressão de doido. Como diz lá
no Ceará, pressão de cozinhar pedra, menino. Pressão, meu amigo. José deu pressão neles, que eles choravam, meu irmão. Foi pressão muito grande, meu Deus. Eles aprenderam a lição. E agora, por último, vamos ver, esse aqui é o último mesmo, viu, pessoal? A unidade da igreja é sinal de crescimento e maturidade espiritual. A Bíblia fala da igreja de Corinto, viu, pessoal? Capítulo 1, versículo 10 a 13. A Bíblia está dizendo aí que a igreja de Corinto, ela tinha partidos, ela tinha divisões. Era uma igreja tão difícil, irmãos, a igreja de Corinto. Abra comigo o capítulo 1, versículo 10, por favor. O que diz aí, Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos irmãos da casa de Cloe, de que há contendas no meio de vocês. Diga misericórdia. Está vendo, irmãos? Olha aí o apóstolo Paulo falando da igreja, e ele vai dizer lá na frente que um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. Irmãos, contenda na igreja de Corinto, divisões. Sabe o que é isso, irmãos? Carnalidade. Porque uma pessoa espiritual, olha, eu me lembro, irmãos, quantas vezes eu já não fiz isso. Uma pessoa chega para mim e começa a falar mal de um pastor de uma outra igreja, por exemplo. Aí, como eu sou pastor, né, eu devia ficar assim, não é de mim que ele está falando. E muitas vezes a pessoa até elogia assim, pastor Isaías, você é uma bênção. Mas eu quero falar, aí eu devia, digo, ei, irmão. Pare bem aí. Irmãos, eu já mandei muita gente calar a boca, irmãos. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já mandou alguém calar a boca quando estava falando mal de alguém para você? Divisões, né? A igreja de Corinto tinha partidos, divisões. Tem uma outra referência, né? Olha aí o capítulo 3, versículo de 1 a 4. O que diz? Eu, porém, meus irmãos, não vos pude falar a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Sabe o que eu acho interessante aqui nesse texto? Que Paulo está falando de uma igreja, e lá tinha ciúmes. Irmãos, quando é que alguém tem ciúme, hein? Quando alguém tem ciúme, vamos dar um exemplo aqui. Um irmão fica chateado com o outro, porque Deus está usando ele. Aí o irmão, em vez de ficar alegre, aleluia, sabe como é que ele fica? Esse irmão aí, ó, fica com inveja do irmão. Deus está usando o irmão, né? A irmã, Deus está usando. Em vez de ele ficar alegre, ele fica com ciúme, com inveja. Uma igreja espiritual, meus irmãos, todo mundo cresce, eu posso ouvir um amém? Todo mundo se alegra uns com os outros. O meu irmão, eu considero ele maior do que eu, entende? Eu não quero ser melhor do que o irmão, eu não quero ser maior do que o meu irmão, entende? Isso é igreja, irmãos. Na igreja, o doutor trata o irmão que não estudou do mesmo jeito, com a mesma honra. Na igreja, quem chega no carro mais novo, mais caro da cidade, é igual o irmão que chega de bicicleta, irmãos. Entende isso? Isso é igreja. Não pode haver contenda, inveja, ciúmes.
Olha o carrão do irmão, olha. Só pode estar roubando. Olha o carro desse irmão. Oh glória, o nosso irmão está prosperando. Aleluia. Deus deu um carro bonito para ele. Amém, amém, aleluia. Tem gente que ele tem inveja quando ele vê o outro falando de bênçãos de Deus. A igreja de Corinto é uma igreja com muitos problemas. A falta de unidade daquela igreja foi a porta aberta para muitos outros pecados. E era uma grande necessidade da igreja de Corinto, era o retorno à unidade. Na igreja devemos ter uma mesma linguagem, um só pensamento, os mesmos objetivos. Diga visão, diga objetivos, visão, missão, não ter partido, vanglória, obedecer e andar junto com a liderança. A falta de unidade em uma igreja só revela meninice ou criancice na fé dos seus membros e muita carnalidade. Certamente os irmãos de José não foram mais os mesmos após a experiência deles lá no Egito, na frente de José. Não foi. E eu tenho um slide aí para mostrar. Engraçado ele, ó. Esse slide é forte. Se prepare. Vale-me Deus, cadê? Logo que eu disse que é engraçado, ele é engraçado, vírgula, que ele é muito forte. Ó, uma observação importante. Congregação sem unidade, ela perde o quê? A cedilha do ser. E fica igual a quê, irmãos? Fica igual a quê? A igreja não é uma congregação? E para ser congregação tem que no ser tem que ter a cedilha, né? Mas se não tem a cedilha, fica congrega-cão. Meus irmãos, igreja que não tem unidade não é igreja, irmãos. É cão. Meus irmãos, que é se mordendo. Lá em Gálatas, Paulo fala, vocês estão se mordendo, brigando. Lembra do conselho de José? Quando os seus irmãos foram retornar a primeira vez? Não briguem. Não, minto. A segunda vez. Não briguem. Não briguem pelo caminho. Porque José sabia que eles podiam brigar. Eles eram problemáticos, aqueles rapazes. Aqueles homens. E aí, pessoal, olha, se inscreva no canal, compartilhe, tá? Olha aí, só um minuto. Olha aí a nossa conclusão. A unidade de uma igreja revela não só o grau de maturidade espiritual dos seus membros, tá, queridos? Mas o bom caráter deles. Esses dois elementos, não é? Que é unidade e o bom caráter, eles causam um grande impacto na sociedade. Uma igreja unida, irmãos. Uma igreja unida e um caráter transformado. O que é um caráter transformado? Um bom caráter é a gente ser honesto, é a gente falar a verdade, a gente ser de confiança. As pessoas vão criar muita confiança em nós e elas vão dizer assim: eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Quem pode dizer amém? Tá bom? Se inscreva, compartilhe, dê o seu like, manda brasa. Deus abençoe. Veja lá as outras mensagens do canal. Amém.